Fala galera, meu nome é Janaína Pacheco, sou professora de criminologia e estou aqui hoje para falar sobre método de estudo da criminologia. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, já deixe o seu joinha, então solta a vinheta que a aula já vai começar. Bora lá, pessoal. Método de estudo da criminologia. Nossa, essa pergunta é das antigas, hein? E sempre cai na sua prova. E ela é bem facinho, bem tranquila. Então, vamos falar das possibilidades e de como você vai responder se aparecer lá na sua prova. Bom, então, o método de estudo para estudar aí os objetos, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, é o método empírico interdisciplinar biológico e sociológico. E o que seria o método empírico, o empirismo? Pessoal, o empirismo, ele nasceu lá na escola positiva com o médico psiquiatra César Lombroso. Então, o método empírico é o método experimental indutivo. Então, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado na sua prova, porque a banca vai te fazer essa questão. Ela vai falar, né? Vai tentar descobrir se você realmente conhece o método empírico, misturando a palavra dedutivo com indutivo. Então, vamos lá. Quando eu falo, né, de método a priorístico, que era o método usado lá pela escola clássica, né, de César e Bonezana, eu estou falando do achismo. E quando eu acho alguma coisa, eu estou deduzindo. Então, o método a priorístico é o método dedutivo, ok? Quando eu falo de método experimental, que eu faço uma análise e a partir dessa análise, desse experimento, eu dou uma resposta por indução, eu tenho o método empírico experimental indutivo. Então, vamos lá ao slide novamente, tá? Então, quando eu falo de análise e observação, eu falo de ciência, de experimentação, eu estou me referindo ao empirismo. E aí, você fica ligadinho ali na palavra indutivo, não deixa a banca te confundir. Tá? O segundo método de estudo aí da criminologia é o método interdisciplinar. E quando eu falo de método interdisciplinar, eu estou falando que para estudar criminologia é necessário a união aí de diversas ciências. Então eu não vou estudar criminologia apenas com a biologia ou com a medicina ou com a psicologia, e sim com estas e mais outras ciências, ok? E essas ciências vão trabalhar de forma integrada. Então, integração de disciplinas. Então, eu tenho método interdisciplinar de estudo, ok? Essa é a base principal empírico interdisciplinar. Isso sempre caiu na prova de vocês. Então, a interdisciplinaridade vem dessa união de disciplinas. Vamos fazer uma observação. Pode aparecer também o método multidisciplinar, está correto também, ok? Então, em algumas doutrinas criminológicas, eu tenho aí o método multidisciplinar, então interdisciplinar ou multidisciplinar, tá ok aí também para a sua prova. E nós temos o método biológico e o método sociológico, ok? Quando eu falo de método biológico, pessoal, eu estou falando dos fatores endógenos que vão ser estudados, ok? Dos fatores biológicos, aqueles que estão dentro do indivíduo. E quando eu falo da sociologia, né, dos estudos sociológicos, do método sociológico, eu vou estudar os fatores sociais, as influências do meio ambiente na conduta delitiva. Volta aqui para o slide, ok? Eu vou seguir aqui, ó, o slide até para aproveitar aqui e fazer o nosso mnemônico, ok? E falar um pouquinho sobre esses métodos. Então, vamos lá, tá?
Então, na sua prova, deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos fazer aqui para vocês. Tá? Para sua prova. Então, tá lá a questão by VUNESP, né? Aquela questão pequenininha, né? Nossa, de 2018, dava até preguiça de ler, né? De tão grande que era a questão. Mas você, meu aluno, não tem esse problema, não é isso mesmo? Você vai localizar aqui no meio da questão a palavra método. E quando você identificar método, você vai circular, porque método é palavra-chave. Para quê? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Busy. Busy é o nosso mnemônico, ok? Então, método de estudo é busy. E o que é o B aqui? Biológico. Biológico. E o I? Interdisciplinar. Nossa, fica uma maravilha a letra com essa canetinha, hein? Método sociológico. Prometo melhorar, viu, pessoal? E método empírico. Ok? Então, esse é o significado do busy. O busy, pessoal, é o mnemônico. Logo, ele tem que estar destacado de outra cor, ok? Na sua anotação aí, no seu caderno, você destaca aí o mnemônico. Ok? Vamos falar de outra coisa aqui também, já aproveitar o slide, tá? Então, identificou o método, escreve o busy, aí você vai lá nas alternativas e procura o busy, né? Ele vai estar em alguma alternativa. Não necessariamente os 4, mas pode ter 1, pode ter 2, ok? Localizou, põe o seu X lá e vai com o abraço, vai para a próxima questão. Fechado? E quando eu falo do método biológico, vou fazer aqui no cantinho. Método biológico, eu estou falando dos fatores que estão presentes no indivíduo, ok? Os fatores, vamos lá, da psiquiatria, da psicologia, por exemplo, a psicopatia é fator biológico, é fator endógeno, tá? Então, fator biológico, ok? É a mesma coisa que fator endógeno. Meu, grava essa palavrinha nova. Ela pode começar a aparecer na sua prova. Endo significa dentro do indivíduo. Ok? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente aproveitar aqui esse espaço para eu falar dos fatores sociais, né? Não tá lá que é o quarto método de estudo aí da criminologia? Fator sociológico. Então, vamos lá. Quando eu falo de fator sociológico, eu tô falando das influências do meio ambiente que levam o indivíduo a delinquir. É dessas influências que eu tô falando. Então, são chamados de fatores sociais, ok? Estudados aí pelo método sociológico, que é isso que a gente está vendo, né? Também chamados de fatores exógenos. Fatores exógenos. Ou ainda fatores mesológicos. Fatores mesológicos, ok? Então, você fica ligadinho, pessoal, porque a banca vai misturar essa palavra com essa, tá? Então, vamos lá. Volta aqui para mim. Quando eu falo de fator endógeno, endo é dentro. Quando eu falo de fator com X, exógenos, eu estou falando das influências do meio ambiente na conduta delitiva. Então, quando eu falo de fator endógeno, eu falo que o indivíduo tem uma predisposição a cometer crime. Quando eu falo de fatores sociais, mesológicos, exógenos, eu falo das influências do meio ambiente em que esse indivíduo vive. Então, eu não quero dizer que quem mora numa comunidade, então todo mundo vai cometer crime porque está lá, né, próximo ao crime, não.
a pessoa precisa ter predisposição para cometer crime, que é o fator bio, ok? O fator biológico. Então, por isso, graças a Deus, tem várias pessoas honestas aí que crescem na comunidade e se tornam, né, pessoas fantásticas aí com excelentes empregos, ok? Então, o indivíduo não basta o meio ambiente, né? Aliado ao meio ambiente, eu tenho a predisposição de cometer crimes, ok? Era o debate lá, né, de Cesare Lombroso e Enrico Ferri, né? Enrico Ferri dizia, legal, a predisposição aliada aos fatores sociais. Eu vou pegar uma aula só para falar para vocês aí da lei da saturação criminal, né? Traçada aí pelo Enrico Ferri. Aí a gente fala um pouquinho mais de sociologia criminal. Então, fico por aqui. Me aguardem aí para a próxima aula. Até mais!